Olá, eu sou Renata Lopes, professora e pesquisadora em matemática, e no vídeo de hoje vamos discutir novos conceitos de dimensão dos fractais. Permita-me iniciar esse vídeo relembrando o notável paradoxo da linha costeira. Em termos gerais, esse paradoxo nos diz que é impossível medir linhas costeiras, simplesmente porque essa medida não está bem definida, pois ela varia cada vez que mudamos a régua que medimos. Quer dizer, quanto menor a régua, maior será a medida, pois mais contornos conseguiremos envolver. Mas isso não ocorre somente com linhas costeiras. É principalmente uma das características das estruturas fractais. Benoit Mandelbrot, ao questionar o tamanho da costa da Grã-Bretanha, desconfiou de que, se não podemos medir seu comprimento, haveria uma outra forma de medir essas estruturas. Isso é, vamos considerar esses dois exemplos de contornos, nitidamente diferentes. O que Mandelbrot mostrou é que, tratados como fractais, podemos definir um número que caracterize esses litorais. Foi então que introduziu a ideia da medição da rugosidade como uma medida capaz de identificar essas diferentes curvas. Mas, para isso, era necessário repensar um dos conceitos clássicos da matemática, o conceito de dimensão. O que faremos agora? Na geometria clássica, podemos pensar que quando falamos de dimensão de um objeto, estamos pensando na extensão desses objetos em uma determinada direção. Isso é, aprendemos que uma linha tem dimensão 1, pois ela só estende em uma direção. Já o quadrado, dimensão 2, pois notamos duas direções de extensão, e por isso preenche uma área. Por fim, uma estrutura como um cubo, associamos a dimensão 3, capaz de ocupar um volume. Mas, nesse entendimento, onde estaria, por exemplo, um notável fractal como esse? A curva de Koch é construída a partir de um segmento de reta. E bem, por isso, você pode pensar que deva estar associada à dimensão 1. Mas o que torna essa curva especial é o seu detalhamento infinito, o que quer dizer que, de certo modo, ela ocupa mais espaço que uma linha. Mas menos que um quadrado, alguns diriam. E está certo, menos que um quadrado. Onde estaria então? Bem, para isso, uma outra forma de pensar matematicamente a dimensão desses mesmos objetos geométricos é através do seguinte exercício. Nós vamos estendê-los em suas direções e observar o que acontece. Quero que você repare quantas cópias conseguimos obter ao fazer isso a cada etapa. Faremos para o segmento. Primeiro, expandimos seu comprimento em 2 vezes. Conseguimos, assim, 2 cópias da etapa anterior. Se seguirmos, isso é, expandindo novamente por 2, agora daremos origem a 4 novos segmentos, que, repare, são 2 cópias da etapa anterior. Vamos guardar esse número. O mesmo para o quadrado. Pause esse vídeo e tente verificar quantas cópias nós conseguimos ao dobrar cada um dos lados desse quadrado. A resposta é que conseguimos 4 quadrados e, portanto, 4 cópias. Faça o mesmo agora dividindo cada um desses 4 quadrados. Bem, o resultado são 16 novas cópias, ou seja, 4 vezes a etapa anterior. Seguindo esse raciocínio, fica fácil estender para o cubo e verificar que agora, a cada etapa, nós conseguimos observar 8 novas cópias. Agora, vamos analisar a relação entre esses 3 valores que nós notamos. Para o exemplo do segmento, vimos que cada etapa era possível identificar 2 cópias da estrutura da etapa anterior, 4 novas cópias para o quadrado e 8 novas cópias para o cubo. Repara o que há de comum entre esses valores. Todos são potências de 2. Logo, podemos reescrever a primeira observação das cópias como 2 elevado a 1. Para o quadrado, 2 elevado a 2 e para o cubo, 2 elevado a 3. Quero chamar a atenção agora para os expoentes dessas potências. Note que eles são justamente o valor da dimensão desses objetos. Por ora, vamos dar nomes aos outros números que também nos serão importantes. A base da potência
é o fator pelo qual estendemos cada estrutura a cada etapa, que chamaremos aqui de M. Já aqui, as quantidades de cópias geradas chamaremos de N, e a dimensão chamaremos de D. Agora, podemos reescrever isso que observamos em função de N, M e D. Dessa forma, N é igual a M elevado a D. Como estamos interessados em calcular a dimensão aqui, é prático pensarmos em isolar D na equação. Para isso, aplicamos o logaritmo, onde a escolha da base é livre, e por fim, chegamos à seguinte equação. D é igual a log de N sobre log de M. Acabamos de conhecer, então, uma das formas de se definir a dimensão dos fractais. Essa é chamada dimensão de autossimilaridade. E como sugere o próprio termo, ela é aplicável em formas que são perfeitamente autossemelhantes, ou seja, que suas partes funcionam como miniaturas da estrutura como um todo. Do contrário, ficaria inviável identificar cópias. Então, aí está uma limitação. Só é possível aplicar para fractais artificiais. E de fato, existem muitos fractais assim. Como esses, onde, aplicando esse mesmo método, encontramos valores como 1,585, 2,73 e, por último, 0,694. Caso se interesse, você pode acessar esses cálculos detalhados, pausando esse vídeo e acessando o QR Code. Mas então, uma pergunta imediata seria: e aqueles que não são autossemelhantes? Bem, são muitos, né? O círculo, por exemplo, é verdade que a sua dimensão é 2, como a do quadrado. Mas isso não significa que nós conseguimos identificar, assim como fizemos no quadrado, que ele se constitui de 4 cópias de si mesmo. Então, como proceder nesses casos? Para esse e outros muitos casos, existe uma variedade de métodos na literatura, como é o caso do método da contagem de caixas, ou Counting Box. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigada por assistir e até a próxima. Created using Powtoon.